Muito bem. Pegando um gancho que o meu colega Rodrigo, né, estava falando sobre o sistema de armazenamento de baterias, né? Está se tornando cada vez mais comum o aparecimento de esse novo tipo de tecnologia. Agora eu vou falar do assunto super interessante. Tudo bem, nós já temos essa tecnologia. Agora, como é que eu consigo dimensionar esse sistema, né? O solar, acredito que muitos de vocês já sabem como fazer. Mas e agora um sistema de armazenamento? Como é que eu consigo definir o quanto de bateria eu vou necessitar dependendo de uma aplicação? Por isso, a minha palestra de hoje vai falar sobre dimensionamento de sistema de armazenamento de energia com baterias de um lítio da Huawei. Eu irei falar sobre como é que você realiza o dimensionamento no modo off-grid, ou seja, quando você não tem a rede elétrica ali conectada nas suas cargas. Por quê? Porque justamente é o sistema onde você precisa ser mais conservador. É o sistema onde, se você errar no dimensionamento, o seu cliente, dois ou uma, ou ele vai necessitar de geradores a diesel, ou ele vai ficar completamente no blackout, tá? E esse treinamento aqui, eu vou falar um pouco sobre os conceitos mais comumente encontrados no mercado de baterias, tá? Primeira sigla, tá? O que é o BOL de uma bateria? O BOL de uma bateria é o Beginning of Life, é o início da vida útil da bateria. É a capacidade de armazenamento da bateria no início da sua vida útil. Eu gosto de fazer uma analogia como se fosse um atleta, um corredor. Um corredor nos seus 20 anos de idade, ele está no seu auge. Ou seja, ele tem a capacidade de correr 20 quilômetros. Então, ou seja, porque ele está no seu auge, ele está no início da sua vida útil. E, por consequência, temos o BOL e também temos o EOL. Significa o End of Life da bateria. Ou seja, o fim da vida útil dela. Isso significa que, a partir do momento que a bateria chega no fim da sua vida útil, ela vai deixar de funcionar? Não. Quando ela chega no fim da sua vida útil, ela está tão degradada que ela não tem a mesma capacidade de armazenamento que ela tinha no seu início. Né? Fazendo novamente a analogia do atleta, né, do corredor, né? Quando ele chega aos 60 anos de idade, o que antes ele conseguia correr 20 quilômetros, agora ele só consegue correr 5. Né? Isso acontece com as baterias também. Tá? Bom, o que é o SOC? Né? Que também é um outro termo bastante comum no mercado de baterias. É o State of Charge da bateria. Basicamente o nível de carga da sua bateria em relação à sua capacidade. Basicamente aquela porcentagemzinha que você vê na bateria do seu celular. Por exemplo, se uma bateria está com o seu SOC de 100%, significa que, naquele instante, a bateria está completamente carregada. E, por sua vez, se ela está a 0%, ela está completamente descarregada. Tá? Por consequência, nós também temos nós falamos agora do SOC, que é o nível de carga da bateria. Nós também temos o DOD da bateria, que significa Deep of Discharge, ou profundidade de descarga da bateria, tá? Que é o nível de descarga em relação à sua capacidade. Assim como o SOC também é expresso em porcentagem, o DOD também é expresso em porcentagem, só que de forma inversa, onde 100% a bateria está completamente descarregada e 0% ela está totalmente cheia. Mas vocês podem estar se perguntando, Gabriel, mas se eu tenho o SOC da bateria, por que eu tenho que me preocupar com o DOD? Tá? Seguinte, a maioria das baterias do mercado, tá? Com exceção das baterias da Huawei, elas não possuem um DOD de 100%. Ou seja, chega a um determinado ponto de descarga da bateria, onde ela vai deixar de fornecer energia. Ou seja, baterias do mercado elas têm por volta de 80% de DOD. Ou seja, se ela tem uma capacidade de 1 kWh de armazenamento, se ela não tem 100% de DOD, ela tem 80% de DOD, ela só consegue entregar para você apenas 800 Wh. Por isso que esse é um parâmetro muito importante, muito interessante na hora que vocês forem fazer o dimensionamento. Porque se vocês forem utilizar a capacidade nominal da bateria para fazer um projeto, pode ser que vocês errem, porque vocês não levaram em consideração a profundidade de descarga da bateria. O DOD é quesito de fabricação, não é quesito de configuração ou de firma. É de fabricação, de tecnologia, né, utilizada na bateria. Bom, outro termo é o C-rate da bateria. O que é o C-rate da bateria? É a taxa no qual uma bateria é descarregada em relação à sua capacidade máxima.
Seria basicamente, fazendo uma analogia, seria o tamanho do furo, né? Pensa na bateria como se fosse um balde d'água, certo? Então ela vai armazenar energia, o balde d'água armazena água, tá? E o C-rate da bateria é o tamanho do furo. Você pegou um balde e você fez um furo. Esse furo ele vai definir para você a vazão dessa energia, ou a vazão desse líquido, né? Fazendo analogia com balde. E ela vai dizer para você o quão rápido ou quão lento você pode carregar ou descarregar a sua bateria. Ou seja, você consegue definir a potência máxima entregue para as suas cargas. Vamos dar um exemplo. Tá? Uma taxa de 1C significa que a corrente de descarga descarregará toda a sua bateria em até 1 hora. Ou seja, ela não consegue descarregar mais rápido que isso. O limite de descarregamento de uma bateria 1C é de 1 hora. Uma bateria com uma taxa de carga e descarga de 2C, ela consegue descarregar em meia hora ou mais. Ou seja, uma bateria de descarga mais rápida. Tá? Outro termo também visto e é muito confundido, né? Eu também tinha essa confusão quando estava estudando com relação a sistema de armazenamento, é o CX da bateria. Eu acabei de falar do C-rate. O C-rate, né, é a taxa de carga e descarga. O CX da bateria é muito semelhante, assim, só que o número ele vem após o C. E o que é o CX da bateria? Diferentemente do C-rate, o CX é a capacidade armazenada de energia depois de um tempo X de horas. O que isso significa, tá? Isso, dependendo do quão rápido ou quão lento você carrega ou descarrega a sua bateria, ela consegue ter mais ou menos armazenamento. Quanto mais rápido você carregar a sua bateria, menos energia você consegue armazenar. Eu gosto de, também aqui, vou utilizar uma outra analogia que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Tá? Digamos que você pegue um copo d'água, um copo vazio. Você coloca embaixo da torneira e liga a torneira o máximo que você pode. Você vai encher completamente o copo d'água, o copo vai transbordar só aqui. Quando você desligar a torneira, vai ter uma sobrinha. Não vai ter? Se você encher o copo d'água muito rápido, sempre vai ter uma sobrinha. Por quê? Você encheu o copo rápido demais. Diferente que, se você abrisse com um fluxo d'água um pouquinho menor, o copo d'água vai se encher completamente e ele vai conseguir se equalizar certinho, o copo vai encher completamente. Ou seja, quanto mais lento você enche o copo d'água, quanto mais lento você carrega a sua bateria, maior a sua capacidade de armazenamento. Tá? Isso também são dados da fabricante. Toda fabricante tem esses dados e ela pode fornecer para vocês. Tá? Tanto o C-rate, tanto o estado de carga da bateria, quanto o DOD, tudo isso a fabricante ela pode fornecer esses dados para você. Tá? Bom, seguindo, vamos falar sobre o State of Health da bateria. O que é o State of Health? É o estado de saúde da bateria. Toda vez que você carrega e descarrega a sua bateria, ela vai se degradar um pouco. Porque a bateria é um elemento químico. Né? E toda vez que você realiza uma reação química, né, essa reação química vai degradando a sua bateria. Isso é comum de todas as baterias do mercado. Tá? E o State of Health justamente é definido entre a relação de carga máxima da sua bateria e a sua capacidade nominal. Isso quer dizer o seguinte, momentaneamente, quantos por cento a minha bateria está conseguindo armazenar com relação à sua capacidade nominal? Tá? E ela também é expressa em porcentagem. E por fim, temos os ciclos de vida da bateria, que é definido, que elas definem a vida útil da bateria. Tá? Baterias, elas são a vida útil de uma bateria, ela não é definida em anos, né? Assim como os painéis fotovoltaicos ou os inversores fotovoltaicos. Bateria é definido em ciclagens. E toda vez que você carrega e descarrega por completo uma bateria, você completou um ciclo. Bom, agora eu vou aplicar os conceitos falados anteriormente. Tá? Esse aqui é um gráfico de estado de saúde de uma bateria da Huawei com relação aos ciclos à ciclagem da bateria. Tá? Então, quando ela está no seu primeiro ciclo, no ciclo 0, ela está no início da sua vida útil. Ou seja, o estado de saúde da bateria é 100%. Ou seja, ela consegue armazenar tudo que ela promete. No caso da bateria de 200 kWh, no início da sua vida útil, ela vai ter os 200 kWh de capacidade nominal. Tá? Só que,
À medida que você vai utilizando a bateria, a capacidade dela vai começar a se degradando. Isso é normal e comum de todas as baterias. Por isso, quando vocês forem dimensionar um sistema de baterias, vocês têm que ter acesso a esse gráfico. As fabricantes de bateria geralmente têm esse tipo de informação. Para quê? Justamente você definir fazer um projeto, se você está fazendo um projeto de 20 anos, um projeto de 10 anos, vocês precisam saber, depois de tantos ciclos, qual é a capacidade da sua bateria, para você saber se você vai precisar fazer no futuro, colocar mais baterias, ou então no seu projeto inicial você precisar colocar mais. Porque o seu cliente precisa, né, sempre daquela energia disponível, só que a sua bateria, ao longo dos anos, ela vai se degradando. Bom, o que mais eu posso dizer para vocês nesse gráfico, né? O que esse gráfico está dizendo? Nós simulamos 3 situações. Tá? Aqui estão as premissas, tá? DOD de 100%, que é uma das características da bateria da Huawei. O que isso significa? Se momentaneamente ela tem 5 kWh de armazenamento ou 200 kWh de armazenamento na sua de capacidade nominal, ela vai te entregar os 200 kWh. Ela tem DOD de 100%, ou seja, ela foi fabricada para descarregar completamente. O que ela está dizendo aqui, tá? O gráfico em vermelho é quando você está com uma taxa de carga e descarga da sua bateria de 1 hora, de 1 hora ou mais. Desculpa, de até 1 hora. Então, ou seja, ela está com um C de taxa de carga e descarga. Tá? Ou seja, aqui a bateria está mais estressada. Ou seja, vocês conseguem perceber que no gráfico em vermelho é o gráfico que mais ela se degrada. Ela atinge o fim da sua vida útil por volta de 5.500 ciclos. Diferente se eu deixasse ela carregar ou descarregar de forma mais lenta, que é o gráfico em laranja. Ou seja, quanto menos você estressar a sua bateria, mais ela vai durar. Por isso que, dependendo das condições de operação, né, a vida útil da sua bateria ela vai durar mais ou menos. Depende como você opera o seu sistema de armazenamento. Bom, falando nisso tudo, quais são as aplicações que você pode ter, né, utilizando um sistema de armazenamento de baterias? Eu falei sobre isso no treinamento de ontem, né, onde você pode aplicar tanto da geração, como aumento de reserva de capacidade, regulação de frequência, controle de frequência, tensão e potência. Esses 3 são chamados de serviços ancilares. Tá? São serviços que você presta para a concessionária, para a distribuidora, para a transmissora de energia, para melhorar a qualidade de energia ou até mesmo resolver aquele problema do fluxo reverso que muitos aqui estão sofrendo. Se a concessionária tiver acesso a um sistema de armazenamento de energia e colocar, por exemplo, na sua subestação, a partir do momento que chega o meio-dia, onde você tem uma geração maior do que o consumo, as baterias elas podem atuar e fazer a sua função de regulação de tensão e regulação de frequência. Ela vai absorver essa potência toda e, por consequência, quando chegar mais à noite, onde o consumo é maior do que a geração, as baterias vão liberar essa energia e elevar novamente o nível de tensão e elevar também a frequência. Então, ou seja, aqui tem todo um leque novo de possibilidades para vocês, EPCistas e integradores, poderem explorar. Sistema de armazenamento de bateria tem aplicação desde a geração, transmissão e distribuição, até mesmo no consumo, tá? Bateria junto à carga. Desculpa, aqui ficou faltando, mas agora eu vou falar da parte do dimensionamento, tá? Bom, nada melhor do que eu vou partir de um exemplo. Então, quais são as informações necessárias para você levantar antes de você realizar um dimensionamento para um sistema off-grid? Primeiro, dados do projeto. O que você precisa ter? Perfil do consumo da carga. Sem esse dado, muito provavelmente você vai errar na hora do dimensionamento. Por quê? Dependendo de como você está consumindo a sua energia, se você tem um perfil de consumo diferente, você vai precisar de mais ou menos baterias. Então, por isso é de suma importância você ter acesso a como que seu cliente ele está consumindo essa energia. Tá? E como você pode fazer isso? Você pode colocar um analisador de energia, você pode ter acesso a se for um projeto para o grupo A, se você entrar em contato com a concessionária, você consegue ter acesso aos dados desse cliente, né? Você consegue saber como esse cliente está consumindo essa energia no horário ponta, fora ponta e tudo mais.
Horas de autonomia pretendida. Claro, você precisa dimensionar um banco para que atenda a necessidade do seu cliente. Dados da bateria. Taxa de carga e descarga da bateria, que é o famoso C-rate da bateria. O quão rápido ou quão lento essa bateria ela pode carregar ou descarregar. Isso são dados da fabricante. Capacidade da bateria. Claro, o quanto de armazenamento de energia essa bateria tem, vai definir o quanto de bateria você vai precisar colocar no seu sistema. Potência máxima de carga e descarga, que está diretamente relacionado à taxa de carga e descarga da bateria. Tá? Então, ou seja, se eu estou com uma bateria com uma capacidade, vou usar o exemplo da Huawei, de 200 kWh. Isso é a capacidade, o quanto de energia ela consegue armazenar. Se ela tem uma taxa de 0,5 C, isso significa que ela tem que liberar toda essa energia ou carregar completamente em 2 horas ou mais. Isso significa que a potência máxima que ela consegue entregar para uma carga é a metade da sua capacidade, ou seja, 100 kW. Bom, e por fim, os dados do solar. Bom, estamos fazendo aqui um projeto de solar mais bateria, então nós precisamos também dos dados da usina fotovoltaica. Seriam os dados solarimétricos, latitude e longitude, e a potência do solar pretendida. Bom, dito isso, vamos fazer um exemplo aqui junto com vocês. Isso aqui é um projeto real para alimentar uma residência comum. É um projeto off-grid, tá? Então aqui nós temos as coordenadas geográficas, né, que eu selecionei. Aqui temos os dados solarimétricos e aqui temos dados do solar e BESS. Toda vez que eu falar BESS, tá, é a abreviatura em inglês para Battery Energy Storage System. Basicamente, baterias para o solar. Tá? Vamos utilizar um módulo fotovoltaico da Ryzen, tá, de 440 watts, um inversor da Huawei de 6 kTl, híbrido, tá, e um BESS da Huawei de 5 kW por módulo de bateria. Tá? Então é esse aqui, nós vamos partir dessa premissa. Bom, eu selecionei um perfil de consumo de uma casa na Europa. Tá? Eu utilizei um exemplo que já existe no PVSys. Dentro do PVSys existem já exemplos que vocês podem utilizar para vocês fazerem, né, para vocês entenderem como é que funciona esse dimensionamento de baterias, como é que vocês podem fazer um sistema off-grid. Tá? Então eu parti desse perfil de consumo. Bom, vamos abrir o nosso PVSys, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o Grid Connect. Aqui eu vou passar o passo a passo. A partir daqui vai ser um passo a passo de como vocês vão fazer o dimensionamento do seu sistema. Primeiramente, vocês vão selecionar o Grid Connect. Ah, mas Gabriel, você não acabou de dizer que é um sistema off-grid? Por que você não selecionou um sistema standalone? Porque o sistema standalone no PVSys ele não permite a conexão de inversores fotovoltaicos. Apenas no cenário Grid Connect. Então, fizemos aqui uma manobra para fazer um sistema off-grid, mesmo estando conectado à rede. Tá? Aqui está a explicação. Sistema off-grid em questão, utilizamos a opção Grid Connect, permitindo a conexão de inversores solares. O sistema standalone ele não tem essa possibilidade, é uma topologia diferente. Bom, assim como qualquer projeto de solar que nós utilizamos o PVSys, a gente precisa selecionar primeiramente o módulo fotovoltaico que nós iremos utilizar. E utilizamos a extensão de arquivo, né, de painel fotovoltaico que tem todos os seus dados, ele tem a extensão .pan. Tá? Selecionando o módulo fotovoltaico, iremos selecionar um inversor. Acredito que quem já utilizou o PVSys, esse passo a passo não é novidade. Tá? O inversor tem uma extensão de arquivo .ond. Tá? Então aqui você seleciona o módulo fotovoltaico, o inversor, e aqui você seleciona quantos módulos em série e quantos módulos em paralelo, dependendo da sua configuração. Tá bom? Aqui é que vem a novidade. Tá? Primeiramente, agora a gente vai definir o BESS. Agora você vai definir, né, o sistema de armazenamento de baterias. Tá? Primeiramente, vocês precisam definir a estratégia de carregamento e descarregamento. O PVSys te dá 3 opções. Self-consumption. O self-consumption ele vai priorizar todo o excedente do fotovoltaico, ele vai jogar na sua carga. Peak shaving, né, que é basicamente o seguinte, você reduzir a demanda contratada do seu cliente. Tá? E o Weak Grid Island, é quando você está realizando serviços ancilares. Para o nosso caso em questão, nós estamos falando do sistema off-grid, então nós iremos selecionar a estratégia de carregamento e descarregamento de self-consumption, que mais se assemelha
ao projeto que nós queremos desenvolver. Tá? Segundo, assim como os inversores, nós também temos que definir o modelo da bateria utilizado. O PVSys já tem todo um banco de dados, né, de baterias que vocês conseguem utilizar, mas se vocês tiverem que incluir, né, no caso das baterias da Huawei, né, os arquivos de simulação da bateria da Huawei, você precisa inserir externamente. Tá? E toda vez que vocês forem pedir para uma fabricante, né, o arquivo de simulação da bateria, é um arquivo com a extensão .btr. Tá? O inversor é .nd, bateria.btr. Tá? Assim como os inversores, você vai definir aqui a quantidade de baterias em série em paralelo. Quanto mais baterias você colocar em paralelo, maior vai ser a capacidade do seu sistema. Você vai dobrando, triplicando, quadruplicando e assim sucessivamente. Tá? Bom, aqui do PVSys ele vai dar os parâmetros do BESS, né, ou os parâmetros da bateria. Então aqui o que nós temos? Tá? Nós temos a tensão da bateria. E olha só, a capacidade da bateria global em C10. Olha o C10 aparecendo aqui. Olha o CX aparecendo. Por isso que é importante nós, né, quando nós entrarmos no mercado de baterias, nós estamos claro o que é cada uma dessas terminologias. O que ele está querendo dizer? Que a capacidade global da bateria, em um tempo de 10 horas de carga, ela te dá por volta de 300 ampere-hora. Tá? Aqui, a energia armazenada com 80% de DOD. Ou seja, é o quanto de energia ela vai efetivamente entregar para a sua carga. Por quê? O PVSys entende que o valor de 80% de profundidade de descarga é um valor comum para o mercado. Apesar das baterias da Huawei conseguirem alcançar 100% de DOD, tá? 100% de DOD, aqui seria 15 kWh. Por que 15 kWh? Cada pack de bateria da Huawei, né, residencial, ele te dá uma capacidade de 5 kWh. E como eu defini 3 aqui deveria aparecer 15, que é a realidade. Que a bateria da Huawei ela tem 100% de DOD. Só que o PVSys entende que 100% de DOD não é o comum no mercado. E esse foco desse treinamento aqui não é só falar das baterias da Huawei. Esse treinamento aqui serve para todo e qualquer tipo de baterias do mercado. Então, o que o PVSys entende? 80% é um valor padrão, é um valor médio de baterias do mercado. Então, por isso que ele sempre define 80%. Isso aqui você não consegue modificar, tá? E é por isso que de 15 kWh de armazenamento, agora ela passou a ter 12,3. Porque sempre quando ela chegar em 20% de descarregamento, 20% do seu estado de carga, ela vai parar de descarregar. Tá bom? Bom, e aqui nós temos a informação toda resumida, que é os parâmetros do solar e do BESS. Bom, após isso, nós temos que definir o conversor da bateria, né? Se nós estamos falando de uma bateria de acoplamento em corrente alternada, né, nós chamamos isso de PCS, né? O Rodrigo da Ecore, né, ele falou, né, sobre os PCS. Isso é uma tecnologia comum, que é justamente o conversor. É o conversor entre corrente contínua e corrente alternada de uma bateria que tem acoplamento em corrente alternada. Tá? As baterias elas sempre vão trabalhar em corrente contínua. Mas o seu acoplamento pode ser em corrente contínua, que é aqui no caso das baterias residenciais da Huawei, ou em corrente alternada, que é no caso das baterias de maior porte da Huawei. Elas têm conexão em corrente alternada. Então, aqui você vai definir o controlador da sua bateria. O quão rápido, o quão lento a sua bateria ela vai carregar ou descarregar. Primeiramente, aqui você consegue definir os limites máximos e mínimos do estado de carga da sua bateria. O que isso significa, tá? Se você selecionar o limite superior de 95%, significa que quando a sua bateria estiver carregando e chegar em 95%, ela vai parar de carregar. Porque você quer deixar uma sobrinha de 5% para ela não carregar 100% e não estressar muito a sua bateria. Tá? Quanto mais você deixar ela carregada e não descarregá-la, menor vai ser a sua vida útil. Isso também é um dos parâmetros importantes para quando vocês quiserem maximizar a vida útil da sua bateria. Tá? E por consequência, o limite mínimo da sua bateria. Digamos que você está dimensionando o sistema de bateria para uma aplicação X, por exemplo, como a redução de demanda contratada. Só que você quer deixar uma sobrinha de energia ainda, para que no caso de um blackout você ainda tenha energia. Então aqui no PVSys você vai simular esse cenário. Então, ou seja, você vai definir o limite mínimo da sua bateria de 20%. O que isso significa que quando ela chegar em 20% de descarregamento,
ela vai parar de descarregar. Ela vai deixar a sobrinha ali para, no caso de uma queda de energia, ela trabalhar no modo backup. Bom, aqui, né, nas condições de operação, vocês vão desselecionar a opção permitir injeção de excedente de solar na rede. Por quê? Nós estamos falando de um sistema off-grid, então logo não tem rede. Então nós iremos remover essa opção, mas vamos desselecionar essa opção. Tá? E aqui nós vamos selecionar a potência máxima e mínima, a potência máxima de descarregamento da sua bateria. Tá? Bom, aqui você vai definir a curva de carga do seu cliente. Aqui você vai subir um arquivo em Excel, tá? Onde você está dizendo como que o seu cliente está consumindo em passos de 15 minutos. Ou seja, de meia-noite ele está consumindo tanto de potência. Meia-noite e 15, tanto de potência. Algo semelhante aos dados solarimétricos. Aqui você vai subir a carga do seu cliente. Então assim, o PV System vai te gerar um gráfico. Aqui, ó, essa daqui é a cara do arquivo de curva de carga, tá bom? Você tem como visualizar diariamente, mensalmente, tudo mais. Vocês conseguem alterar esse arquivo, né, para colocar os dados do seu cliente. Bom, e por fim, você vai rodar a simulação. Assim como vocês estão rodando uma simulação de PV System normal, num sistema on-grid. O que vocês vão olhar? Primeiramente, vocês têm que olhar o diagrama de perdas. Tá? Se vocês olharem no diagrama de perdas, tem um parâmetro chamado Grid Consumption, que é o quanto de energia você consumiu da rede. Se você tiver algum tipo de energia aqui consumido da rede, significa que você precisa aumentar o seu sistema. Porque lembrando, não temos rede, é um sistema off-grid. E se o seu solar e sua bateria não deu conta, significa que o seu sistema vai ficar no blackout. Ou os geradores a diesel irão acionar. Então se você está querendo fazer um sistema 100% bateria e solar, você precisa redimensionar o seu sistema. Tá? No nosso caso, né, como o nosso grid consumption é 0, nós conseguimos, né, fazer um sistema puramente solar e BESS. Tá bom? Outro lugar que você consegue verificar. Pô, eu vi que no meu diagrama de perdas faltou energia. Meu cliente vai ficar no blackout. Mas aonde que isso ocorreu? Vocês vão, depois do seu reporte, vocês vão selecionar o gráfico horário. Nesse vocês vão conseguir ver dia a dia como que está a curva de geração, a curva de carga da sua bateria e a curva de descarga da sua bateria. E a curva, claro, de consumo do seu cliente. E vocês vão selecionar essas 4 opções. Battery Charge Energy, que é justamente a energia carregada da bateria. Battery Discharge Energy, que é a energia que a sua bateria está descarregando. Available Energy at Inverter Output, que seria a energia disponível na saída do seu inversor, ou seja, a energia do seu solar. Energia proveniente da rede. Essa é a energia que a gente não quer ver. Mas a gente precisa ter esse parâmetro. A gente quer zerar essa energia proveniente da rede, porque não tem rede. Lembrando disso, tá? E por fim, a energia que o seu usuário está consumindo, tá? Tendo esses 5 parâmetros, você consegue verificar dia após dia. Então, esse aqui é o dia 1. Você pode ver o dia 2, 3, 4, 5 para descobrir qual é o dia, né? E o que aconteceu. Vocês vão verificar se está faltando solar, vocês vão verificar se está faltando bateria, ou se você vai verificar se está faltando os dois. Tá? Se no meu caso ele tivesse faltando energia, se eu visse no meu diagrama de perdas que faltou energia, a primeira coisa que eu ia ver, eu tenho solar o suficiente, eu tenho um gap para conseguir aumentar o meu sistema de baterias? Se sim, você não precisa aumentar o seu solar, apenas aumentar a potência e a capacidade da sua bateria. Agora, se o solar estiver muito próximo da bateria, né, da curva da bateria, de carga da bateria, significa que você precisa aumentar o seu solar e a sua bateria também, tá bom? Bom, esse aqui é o diagrama unifilar de como é que fica, né, um sistema da Huawei num sistema off-grid. Então nós temos aqui os nossos painéis fotovoltaicos, nosso inversor híbrido, né, com as nossas baterias Luna 2000, que está exposta no nosso stand. Esse foi um treinamento mais curto, mas se vocês quiserem, né, saber mais sobre esse dimensionamento, quiserem ter acesso a esse material ou até um material complementar, convido vocês a visitar o nosso stand, né, conversar comigo para a gente conversar mais sobre essa parte de dimensionamento, porque é um mercado novo, né, um mundo novo que está chegando aí para o mercado da solar. Tá? Bom, conclusão. Após tudo, o que eu concluo desse treinamento? Eu falei, o que eu concluo? Tá? Que
A curva de carga é um dado essencial para o dimensionamento de baterias. Sem a curva de carga, você não consegue fazer um dimensionamento adequado. Muito provavelmente você vai errar. Sem a curva de carga, você vai fazer um dimensionamento às cegas, tá? A capacidade de armazenamento que terá que ser instalada depende do seu perfil de consumo de carga. Dependendo de como você está consumindo a sua energia, certo? Você vai precisar de mais ou menos baterias. Terceiro, quanto maior for o consumo de energia noturno, ou seja, quanto mais noturno for as suas cargas, por exemplo, estou falando de uma indústria, onde ela só funciona à noite, você vai precisar de mais armazenamento de energia em comparação com uma indústria que só funciona de dia. Tá? Porque isso faz sentido, porque você não tem o solar para te ajudar. Ou seja, toda a energia gerada tem que ser armazenada na bateria, que por sua vez tem que ser alimentada para as suas máquinas, né? Para as suas cargas. Tá? 4. O dimensionamento de sistemas off-grid necessitam ser mais conservadores, pois não temos a rede elétrica conectada. Isso parece ser óbvio, mas é importante a gente salientar isso, que sistemas off-grid, né, necessitam de ter aquele termo extra, né, aquele termo de segurança para você não errar na hora de você dimensionar. E mais baterias são necessárias nesse cenário, no cenário off-grid, em comparação a um sistema híbrido, no sistema solar, mais bateria, mais rede. Bom, vou falar rapidamente sobre os produtos que a Huawei tem. Essa é a nossa bateria residencial, nossa bateria modular. Tem ela exposta no nosso stand, né? Convido vocês a visitar. Temos essa nova bateria residencial também que está exposta no nosso stand, né? Aqui temos algumas vantagens em relação à nossa própria bateria antiga. Ela tem uma vida útil mais longa, de até 15 anos. Ela é de fácil instalação. Você não precisa conectar cabos, tá? Ela é uma bateria totalmente sem cabos. O único cabo que você vai conectar é o cabo de força entre a bateria e o inversor. Todo o restante é tudo via Wi-Fi. Ou seja, eliminando a necessidade de você utilizar cabos RS485 e tudo mais. Vou falar mais sobre quando vocês visitarem lá o nosso stand. Estou convidando você a ir lá a conhecer mais sobre essa nova tecnologia, tá bom? Essa é a nossa bateria de porte comercial e industrial. Ela é uma bateria de 200 kWh, tá? Ela é uma bateria de acoplamento corrente alternada e a gente oferece para você até 200 kWh de armazenamento, perfeito para aplicações comerciais e industriais. Fazer, por exemplo, aquela redução de demanda contratada, fazer, por exemplo, aquela gestão do consumo, você carregar a bateria no horário fora ponta e descarregar no horário de ponta. Ou seja, essa bateria aqui é ideal, além de você pode utilizar também para sistemas de backup. E por fim, a nossa bateria utility, né? Essa daqui é uma bateria, é um container de 20 pés e ela tem 2 MWh de armazenamento, ou seja, é muito armazenamento, né, para as suas aplicações. Ou seja, é para você conectar em usinas. É para que quando você tiver uma usina que solar, que hoje ela não é despachável, porque ela depende da irradiação, utilizando esse sistema de baterias, ela se torna uma usina despachável. A partir do momento que você tem um excedente de solar, você carrega as suas baterias e você descarrega quando você não tem tanto solar assim disponível, tá? Bom, esse aqui é o nosso diagrama unifilar das nossas baterias de 2 megas, tá? Você consegue perceber que elas conseguem operar em paralelo com uma usina já pré-existente. Não necessariamente precisa ser uma usina solar, pode ser uma usina térmica, uma usina termoelétrica, uma usina de hidrelétrica, seja lá qual for a sua fonte, né? Ela consegue operar em paralelo. E por fim, né, eu vou finalizar o treinamento, até eu convido vocês a tirarem uma foto aqui, tudo resumido que eu falei. Então aqui temos as perguntas e respostas, né, que eu sei que tem muita informação, então eu resumi tudo, né, nas principais partes, com as principais dúvidas que eu encontrei, né, na hora de estudar sobre o dimensionamento de baterias. Eu resumi tudo em apenas um slide, tá? Dá um tempinho pro pessoal aí tirar uma foto, pegar aquela enquadração melhor. Bom, agradeço a todos, né? A Huawei está comprometida com o fornecimento de energia verde para toda a humanidade. E muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia. Muito obrigado.